Ora viva, minhas amigas e meus amigos, sejam todos bem-vindos à nossa live do dia de hoje. Eu sou o Cianuco Monteiro e vocês são sempre bem-vindos aqui à página Só para Esclarecer. Para vocês que estão aqui a nos acompanhar pela primeira vez, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito e seja mais uma vez bem-vindo. Hoje eu vou falar aqui com um amigo, um grande amigo, um irmão, Danilo Mlaker, a quem eu desejo as boas-vindas. Danilo, graça e paz, boa tarde, seja bem-vindo à página Só para Esclarecer. Paz do Senhor, Deus abençoe, obrigado pelo convite. Para mim é um... Deixa eu pôr o microfone aqui, que aí fica mais fácil. Obrigado pelo convite, um prazer conhecê-lo e estou à disposição. Boa. A primeira pergunta que a gente faz em todos os nossos convidados é essa. Quem é o Danilo? Quem é o Danilo? Visto que está a falar pela primeira vez aqui para Angola, Brasil, Moçambique, alguns países, queremos saber quem é o nosso convidado. Dando assim de forma resumida a sua biografia. Tá. Bom, o Danilo é um pai de família, tenho 33 anos, tenho uma esposa, tenho uma menininha de 2 anos e é servo do Senhor Jesus. Encontrou-se com Cristo de fato há 10, 11 anos atrás e desde então tem seguido essa vida, essa vontade de servir a um único rei, que é o Senhor Jesus. O Danilo é esse Boa. Cara sobrevivente na guerra. Glória a Deus, graças a Deus. Bem, Danilo, eu apercebi-me da sua pessoa, conheci você quando assistia um live que você fez com o Dr. Pedrosa. Falei, então deixa fazer um convite aqui o irmão Danilo para nos contar um bocadinho, partilhar conosco um bocadinho da sua história. Uhum. Bem, eu não vou falar muito da realidade do Brasil, mas em Angola, eu diria os cristãos, muitos deles fazem confusão. Quando ouvem falar de satanismo, ex-satanismo, eles misturam tudo num só pacote. Misturam budismo, hinduísmo, satanismo, islamismo, bruxaria, maçonaria, ocultismo, esoterismo, tudo num só pacote. Quer dizer, tudo é do diabo, então tudo é a mesma coisa. Mas para quem está dentro de cada sistema religioso sabe que existem aí diferenças. E o que eu ia perguntar para você, já que é um cristão e que passou pela religião do satanismo, a primeira pergunta que queria dizer para você qual é a diferença, o que é de facto o satanismo e como foi que você entrou nesse grupo? Uhum. Bom, a minha história ela é muito longa, meu irmão. Eu sou de berço evangélico, né? Minha família toda é evangélica. Eu sou filho adotivo, né? Meu pai e minha mãe já falecidos. Eu tenho 33 anos. Então veja que não estou tão velho, mas não estou tão novo, né? Então a minha história começou lá atrás. Meus pais biológicos, eles tinham uma vida precária, né? No alcoolismo, nas drogas. E devido a isso, meus pais de criação resolveram me adotar. O tempo passou e eu cresci na escolinha bíblica. Eu fui mudar a minha mente a partir dos meus 17, minha transição dos meus 17 para 18 anos. Eu sempre fui um garoto muito estudioso, um garoto que gostava de assistir, de ler muito. Então, dos meus 17 para os meus 18 anos, eu já tive essa predisposição ao satanismo, primeiro para as religiões diversas, né? Como eu já contei testemunho em vários lugares, se eu mudar aqui alguma coisa pode soar diferente. Mas eu, com meus 17 e 18 anos, eu estava na igreja, só que eu tive umas decepções com o evangelho, e aí eu comecei a estudar outras religiões. Comecei a estudar Testemunhas de Jeová, comecei a estudar Espiritismo, ir nesses determinados lugares,
né, ir em centro de Umbanda, Candomblé, por curiosidade. E, em contrapartida, ia lendo vários e vários livros sobre diversas religiões. E isso abriu um portal, abriu uma outra realidade para mim, e até eu chegar no momento de dizer: o evangelho é a maior mentira da humanidade, a Bíblia é a maior mentira, né? E dos meus 17 para os 18, eu resolvi, então, entrar de cabeça em outras religiões, e aí ingressei na maçonaria, que eu fui maçom grau 12, e nesse meio tempo eu tive outras amizades e ingressei no satanismo. Então, a minha história começa de um berço evangélico para a saída do evangelho e procurar outras religiões. Dentro dessa procura, né, sobre uma verdade que eu queria encontrar, eu fui entrando em diversas religiões, acabei entrando em maçonaria, grau 12, e aí que eu fui para o satanismo. No satanismo, então, eu me encontro e permaneço lá até a minha saída. Fui maçom até o grau 12, saí da maçonaria e firmei os passos no satanismo oculto, que existe várias vertentes de satanismo e luciferianismo. Existe os circenses, que eu digo assim, de circenses que gostam de aparecer, usam de tatuagem, aquelas bagunças todas, e existe aqueles satanistas que são ocultos, que nós chamamos de verdadeiros satanistas, que trabalham nas sombras, que ninguém sabe que é um satanista, mas trabalha nas sombras. Eu fui exatamente esse. Eu cheguei ao máximo grau de hierarquia satânica. Eu fui um mestre satânico até os meus 23 a 24 anos. Daí, então, eu perdi tudo que eu ganhei, tanto no satanismo, e eu tive que voltar para a casa dos meus pais. Eu estou resumindo, tá? Depois você pode fazer outras perguntas e a gente vai encaixando. E aí eu voltei para a casa dos meus pais, já completamente dominado pelas drogas, pelo vício da bebida, e lá fiquei até ter um reencontro, ou um encontro verdadeiro com Cristo, e foi aí que eu entendi que eu precisava de Cristo, e aí eu fiz uma nova aliança com Cristo e estou aqui até hoje. Boa, boa. Bem, de forma muito resumida, mas uma pergunta que ficou no ar, aquela que eu fiz. De facto, o que é o satanismo? O que vem a ser? É uma religião? Sabemos que é uma sociedade secreta, até porque você falou algo que eu já ouvi de um indivíduo que estava num alto nível da bruxaria lá em Angola. De facto, também era, por acaso, era um jovem também. Ele disse que esses que aparecem aí na televisão a falar, esses não são os verdadeiros. Os verdadeiros são aqueles que passam despercebido como pessoas normais, e bem coincidir com aquilo que tu falaste aqui, mas já que disse que também foi maçom, eu sei que, por exemplo, para fazer parte da maçonaria é preciso que o indivíduo passe por um ritual de iniciação onde jura segredo. Agora que você está em Cristo, eu sei que esses segredos, se revelados, podem custar a vida do indivíduo. Nesse caso, no satanismo também existe esse rito de iniciação ao satanismo, jura-se também segredo daquilo que vai se aprender lá, ou nem por isso. E assim, para ficar elucidativo para todos que estamos a assistir, mas o satanismo o que é? Já que o satanismo não tem nada a ver com bruxaria ou com outras sociedades secretas, o que é o satanismo? Sim, é bem simples, tá? O satanismo, ele é uma religião, tá, que se adora a um líder. Eu costumo dizer, para ficar bem claro, eu sou bem simples nas minhas palavras, tá? Para dizer o que é o satanismo. Nós temos o evangelho. A quem que nós adoramos? Nós adoramos ao Senhor Jesus e ao seu Pai, Deus. O satanismo é a mesma coisa, é uma religião onde se adora Lúcifer e onde se adora os seus principados, e se serve a Lúcifer e aos seus demônios. Isso é o satanismo. O satanismo é uma adoração, é uma devoção, é uma vida de sacrifícios. Assim como o evangelho é uma vida de sacrifício.
e uma vida de devoção. Por isso que Jesus disse, ó, vinde a mim, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é leve. Então, se nós observarmos, o diabo e os seus adeptos, eles são um plágio do Senhor. Eles vão sempre copiar. Então, é um evangelho. O satanismo é um evangelho. Tá entendendo ou não? É isso que é. E existe várias vertentes, como eu já disse, de satanismo. Tem pessoas que vão para um tipo de satanismo que se apresentam, que fazem as suas artes manhas e que gostam de aparecer. Agora, o verdadeiro satanista, ele anda nas sombras. O verdadeiro satanista pode ser um governador, pode ser um presidente, pode ser um pastor, pode ser. Ele vai sempre quebrar o paradigma daquele cara com corrente, daquele cara tatuado. Não. O verdadeiro satanista é aquele que passa na rua e todo mundo fala, nossa, esse cara é um exemplo para a sociedade. Tá entendendo? Muito bem, muito bem. Até porque eu tenho um vídeo já onde eu digo que a hipocrisia e a mentira são uma das principais artimanhas aprendida por indivíduos que sempre ingressam na bruxaria. E a pergunta que eu faria para você é a seguinte. Eu li um livro em tempo, porque eu sempre só para ver, o facto de eu lhe convidar é por causa desse meu desejo também em ler muito sobre esoterismo, ocultismo. Eu leio tudo, todas as religiões, sirvo ao Senhor Jesus, mas procuro saber de tudo um pouco. Há um livro do maestro satanista, onde ele diz assim, tipos de satanistas, não sei se tu vais concordar com isso. Ela diz que aqueles satanistas que não acreditam, por exemplo, na existência de Satanás, como sendo um ser, existem aqueles satanistas que acreditam, por exemplo, que Satanás é uma força, e Deus também é uma força. Existem aqueles satanistas que dizem que Lúcifer é um anjo de luz, um portador, que por inveja foi expulso do céu por Jeová, e eles estão a lutar para recuperar o céu. E existe o outro satanista que sabe a história real, sabe que é um anjo caído, rebelado, expulso do céu, e que será condenado. E esses também estão conscientes de que estão do lado errado da história, mas assim, conscientemente e voluntariamente, preferem a Satanás, blasfemam contra Jesus. Você concorda com isso? Não concorda? Pelo tempo que você teve envolvido, que tipo de satanismo mais ou menos você aprendeu que existem? Veja, eu posso falar por mim. Como eu te disse, eu fui criado em berço evangélico. Quando eu ingressei no satanismo, eu já sabia quem era Satanás, eu já sabia quem era Lúcifer, e tanto que eu fui escolhido justamente porque eu conhecia o evangelho. Como eu disse, eu resumi minha história. Existem satanistas que creem que ele é um anjo de luz, que ele veio para ser o contraste entre o bem e o mal, e enfim, existe satanistas que estão no engano. Isso é fato. Mas existem satanistas que sabem quem é. Por exemplo, no meu caso, quando eu ingressei no satanismo, eu sabia a quem eu iria servir, justamente fui escolhido para isso, para ser um infiltrado nas igrejas. Para você ter uma ideia, enquanto satanista, eu me infiltrava nas igrejas, pregava como pregador, em cima dos púlpitos, e fazia ali o que o diabo queria que eu fizesse. Ou seja, eu me infiltrava nas igrejas. Então, existem, sim, satanistas que ainda acreditam que Lúcifer é um anjo de luz e que ele não quer fazer mal para a humanidade. Mas na maioria dos casos, eles sabem quem é o diabo. Eles sabem. Eles podem até dizer, não é bem assim. Lúcifer não é tão mal assim. Ele é o contraste, mas eles sabem, no fundo, eles sabem que o diabo, ele não está aqui para brincar. Ele não veio para... Ele veio justamente como a Bíblia diz, ele veio para matar,
para roubar e destruir. A função do diabo não é outra. E é ilusório de livros dizer que existem satanistas que acreditam que o Lúcifer não é tão mal. Porque a natureza do diabo, a natureza dele é mal. Não é bem. Então eu posso garantir a você que a maioria dos satanistas, seja eles luciferianistas, satanistas, e enfim, colocam tantas nomenclaturas, mas na verdade servem ao príncipe das trevas, né, ao príncipe do engano, o pai da mentira, todos servem para o mesmo. A verdade é que todos que estão prestando serviço para Satanás estão só com um objetivo, ou para destruir intelectualmente as pessoas, ou espiritualmente, emocionalmente, e assim por aí vai. Então, eu espero que eu tenho tentado ser o mais claro aqui nas suas perguntas. Não está sendo, eu estou entendendo. Os irmãos que estão aí do outro lado, infelizmente por causa do meu computador que por descuido quebrou, não consigo ver as vossas perguntas, as vossas questões, mas com certeza eu vou ler e o nosso membro da nossa equipe que vai já daqui a pouco começar a pôr algumas questões no ar, vamos poder selecionar algumas para responder. Mas o Danilo também vai ler depois e se nós pudermos numa outra oportunidade responder as vossas questões, vai ser muito bom. Então vocês estão aí do outro lado, sejam mais uma vez bem-vindos à nossa live do dia de hoje. A minha conversa hoje é com Danilo Lacker, ele que é brasileiro, é um cristão, ele nasceu no berço evangélico e acabou entrando numa seita satânica, num grupo chamado de satanismo, e hoje está aqui para partilhar conosco a sua história. Olha, nós estamos aí a Edivânia Alves, que diz como identificar um satanista. Será que tem algumas características ou algo que ele identifica? Boa pergunta, Danilo. Já que alguns, por exemplo, metem tatuagem com Cristo com a cabeça para baixo, com caveira e por aí fora, mas há outros, como você disse, que trabalham nas sombras. Mas agora, como cristão que és, como é que um cristão pode identificar que este cara, por exemplo, você entrava nas igrejas, você pregava, o pessoal não dava conta. Como é que há alguma forma que os cristãos podem detectar que esse indivíduo está pregando a palavra, está na igreja, mas trabalha nas sombras? Tá, muito boa pergunta. A pergunta aqui eu poderia melhorar ela um pouquinho. Porque quem não tem a presença de Deus, e uma palavrinha-chave chamada discernimento. O apóstolo Paulo falou muito sobre o discernimento. Então, é óbvio que se você é um cristão, ou você não cristão, olhar para um cara que tem simbologia oculta no corpo, ou que pratica uma determinada seita, e ele menciona isso com esse corpo dele, né, com o aspecto dele, você vai identificar de cara. É o que eu chamo de circense. São satanistas, bruxos, macumbeiros, que precisam mostrar a quem eles servem. Agora, aqueles que estão nas sombras, que prestam serviço a Satanás no oculto, e aí a gente consegue identificar, nós cristãos, conseguimos identificar com o discernimento, através do Espírito Santo. O Espírito Santo vai revelar se determinada pessoa serve a Satanás ou não. Só o Espírito da verdade pode mostrar quem um satanista é. Por exemplo, no meu caso, eu era um satanista infiltrado nas igrejas. Mas não necessariamente na igreja vai ter pessoas com discernimento e o dom do Espírito para discernir aquele outra pessoa, aquela pessoa, se ela é um satanista ou se ela é um macumbeiro. Não necessariamente. Então, depende desse dom do discernimento, para discernir as coisas. Então, é muito difícil você identificar um satanista verdadeiro, um satanista que tem um propósito específico dado pela organização satânica, pelo grupo satânico, para se infiltrar numa igreja,
Hoje nós temos muitos satanistas envolvidos, infiltrados com política, infiltrados, são satanistas de altos cargos que ninguém imagina que é. Foi assim que aconteceu comigo. Nem minha família imaginava que eu era um satanista. Só souberam que eu era um satanista quando eu abri a boca e contei. Boa, boa. E a sua entrada, a sua iniciação ao satanismo foi, como muitos fazem, lendo livros só e se auto-iniciaram? Você pertenceu a um grupo de pessoas físicas que te envolveram, que participou de um Sim, ritual e boa consagraram? pergunta. Hoje eu vejo muitas pessoas que se denominam satanistas, né? Não, eu sou satanista, como nós vemos hoje muitas pessoas dizendo, olha, eu sou pastor, mas quem te consagrou a pastor? Qual foi a denominação que você se afiliou? Não é? E hoje nós vemos muitos pessoas, principalmente jovens, dizendo, não, eu sou satanista. Olhou lá um símbolo satânico na internet e falou, não, vou virar satanista porque eu achei bonita a ideologia dos satanistas. Para você se tornar um satanista, primeiro, você precisa passar para um grupo. E esse grupo tem que fazer algumas avaliações você. É como se fosse na maçonaria. Você não entra porque você quer. Você é escolhido. Esse é o primeiro ponto. O diabo, as pessoas que servem ao diabo nunca vão falar, não, vem todo mundo aqui. Não. Eles vão analisar a sua vida, vão analisar se você tem perfil. E aí você entra para o satanismo, para um determinado grupo. O grupo que eu fiz parte é um grupo completamente fascista, sexista, é um grupo muito grande, não só no Brasil, mas fora do Brasil. Eu me resguardo a não falar o nome do grupo para não criar curiosidade e as pessoas pesquisarem no Google lá o nome da seita que eu fiz parte. Em todas as lives, em todas as palestras, em todos os cultos que eu falo meu testemunho, eu oculto o nome justamente por isso, para não criar curiosidade. Mas é um grupo muito fechado, é um grupo que é uma minoria, mas é uma elite satânica da qual eu fiz parte. Então, ela é bem complexa para você entrar e para você subir de graus. Você tem que fazer vários sacrifícios. Eu dominei 4 entidades da Goetia de Salomão, então você vê que eu fui longe, né? Eu só estou vivo pela graça de Deus. Boa. É uma pergunta que o Afonso Pontes, a partir de Angola, Luanda, fez. Essa pergunta não se cala. Essa pergunta é uma pergunta que é feita muitas vezes. Nós ouvimos que crianças e muitas outras pessoas são sequestradas e pede-se sacrifício humano. E a pergunta do Pontes é: satanistas não fazem sacrifício aos seres humanos? Boa. Essa pergunta, ela é muito fácil de responder. É só você pegar a quantidade de crianças desaparecidas no Brasil, aí na Angola, quantidade de jovens desaparecidos que nunca mais aparecem. Para onde que eles foram? Se nós vemos o Antigo Testamento bíblico falando, o próprio Deus orientando os israelitas, o povo hebreu, olha, não deem os seus filhos a Moloque, não dê os filhos de vocês a Azera, não sacrifiquem os filhos de vocês aos deuses pagãos. Esses mesmos sacrifícios são feitos hoje. São feitos hoje. Aquilo que foi feito no passado perdura até os dias de hoje. Boa. Então, a sua pergunta foi respondida, Afonso Pontes. Existe sim sacrifícios humanos, e isso não está a falar apenas do Brasil, está a falar em todo o mundo. O mundo Em todo o todo. mundo. O Nelson Saron está em Portugal, esse aqui está em Portugal. O evangelista Nelson Saron, a partir de Portugal, é angolano, mas está em Portugal. Diz: existem níveis hierárquicos dentro do satanismo? Perdão, qual é a relação entre satanismo com a maçonaria? Bem, aqui, primeiramente, deixa-me endereitar um pouco essa pergunta, Danilo, porque nós ouvimos que a maçonaria não é uma sociedade secreta, mas é uma sociedade discreta, e que é uma organização filantrópica de homens de bons costumes, e que essa acusação de que é satanismo, de que adoração ao diabo, de que
pratica-se sacrifício e outras coisas, é uma mera invenção da Igreja Católica, porque a Igreja Católica, no período medieval, tentou destruir essa sociedade secreta. Mas como ex-membro deste grupo, o que é que lhe apraz dizer sobre a pergunta do Nelson Saron? Vamos lá. É diferente, né, quando a gente lê livros e quando a gente vive. Eu posso dizer a você, sem medo de errar, olhando, se eu tivesse do seu lado, eu olharia nos seus olhos, meu amigo. Dizer a você que não há diferença nenhuma de satanismo para maçonaria. Os propósitos se afunilam lá na frente para um propósito só, que é estabelecer o governo do filho e da perdição, que é o anticristo, que é Satanás. Então, essas sociedades secretas ou discretas, satanismo, todas elas trabalham com um propósito. Com um propósito. Estabelecer o reino de Satanás na Terra. Podem ter algumas formas diferentes de conduta? Podem. Mas quando chega lá na frente, todas elas desaguam no filho das trevas, no filho da perdição. Então, ambos andam juntas. É a mesma coisa. Boa. E Nelson Saron, deixa-me também dar aqui um acréscimo antes da outra pergunta. As coisas funcionam como nós na escola. Na escola, o Danilo sabe, né? Aqui no Brasil chamam primeira série, né? Primeira série, segunda série, terceira série. Aquilo que o Danilo estava aqui a dizer, lá na frente. Lá na frente significa que quando o indivíduo entra, o indivíduo, por vezes, entra na sua maioria sem saber o que ele vai ver lá na frente, porque são iniciações. O Danilo chegou até grau 12, né? Cada grau é uma iniciação que se faz, né? E é proibido você revelar os segredos que te passam no outro grau. O que significa que quem está no grau 1 não sabe aquilo que do grau 2 sabe, e quem está no grau 3 sabe aquilo que os outros graus inferiores sabem, mas o do 2 não sabe o que está no 3. Então, é muito difícil o indivíduo, e aí aqueles indivíduos vão debater e dizer que não é. Na verdade, ele também não sabe, porque dizem que, mesmo dentro, tanto não só da maçonaria como do satanismo, então, quer dizer, os indivíduos também são enganados. Mesmo lá dentro também são enganados. Verdade ou mentira isso? Sim, o próprio Albert Pike, ele disse o seguinte: os maçons precisam e merecem ser enganados. Então, você está lá dentro da maçonaria e está sendo enganado. Por isso que existe hoje muitos maçons que ingressaram acreditando que era algo bom, que era algo para o transformar em um homem melhor, e na verdade não tinha nada disso. Não é? Então, muitos dos maçons que são maçons hoje, eles estão lá por mero interesse, tá? Em ver as suas contas gordas, mas todos eles sabem aonde vai chegar no final, tá? Todos eles sabem. Todos eles, quando estão estudando lá, seja ele no grau 1 ao grau 33, todos eles sabem que lá no final é preciso adorar o Astarote, o grande universo, o grande arquiteto do universo e afim. Então, eles sabem que no final vai verter lá, vai cair no riozinho lá do Satanás. Boa. Há uma pergunta que se fez aqui e eu também acho pertinente essa pergunta e espero que o Danilo responda assim, sem achar que é uma ofensa, mas as pessoas têm direito de saber, né? Por exemplo, vamos falar de Paulo. Paulo perseguia os cristãos e depois apareceu dizendo, não, eu agora sou vosso irmão. Os irmãos ficaram na desconfiança. Epa, será que não é uma tática que ele mudou para poder caçar bem os irmãos? E a pergunta que eu vi aqui há pouco tempo é, quem nos garante que você, de facto, quem nos garante que tu não és um satanista infiltrado no evangelho? Uma vez que o verdadeiro satanista se parece, trabalha nas sombras. Ou seja, deixa aqui antes de passar para o Danilo a ajudar. Danilo, há muitos aqueles que, por exemplo, há uma jovem que postou agora no Facebook, olha, abandonei o satanismo, agora sou cristã, sou crente. Mas ela tem uma página que o nome é Rei Lúcifer, disse que não vai aceitar trocar o nome da página, porque o Facebook não está permitindo.
não apagou os ensinamentos dela do satanismo, continuam lá. E vê o motivo que ela diz, eu agora fui ser cristão porque Lúcifer não cumpriu com o nosso acordo. Significa que ele não é cristão porque se arrependeu o evangelho, ou sentiu o poder de Deus, teve encontro com Deus. Não é porque Lúcifer não cumpriu com o seu acordo. Eu comentei lá que aí ela tem tudo na cara de que é apenas uma tática, ela muda de tática e não tem nada a ver com uma conversão genuína. No seu caso, faço a pergunta da nossa seguidora. Quais são os pontos na sua vida que você pode apresentar aqui que pode fazer eles dizerem, não, de facto, o Danilo teve um encontro real com Cristo? Essa pergunta é a que mais me fazem. E olha que já faz 10 anos que eu estou no Evangelho, servindo a Deus. E eu até me emociono quando alguém faz esse tipo de pergunta. Porque você vê o ser humano, né? A que ponto o ser humano consegue chegar. Mas, enfim. Olha só. Eu perdi tudo. Há 11 anos atrás, eu perdi tudo. Eu estava viciado em drogas. Eu estava sem família. Esse cara que você está vendo hoje, não existia. As pessoas não queriam nem chegar perto de mim. De tão podre que o ser humano se tornou. Mas um dia, eu estava sentado num banquinho no sítio do meu pai, e eu tive a vontade, o desejo de falar com Deus. Eu falei, pai, eu conheço quem tu és. Eu sei que eu não mereço. Eu vendi minha alma para Satanás, por dinheiro, por isso, por aquilo, mas eu estou arrependido. E se o Senhor de fato existe, se de fato há amor que excede todo o entendimento, tudo que eu acredito, fala comigo. Naquele exato momento, meus irmãos, o diabo se manifesta para mim e diz, eu vou te matar hoje, porque você é meu. E eu saí, levantei, ele fechou minha voz, ou seja, naquela noite, só de batalha espiritual foram mais de 6 horas. O diabo manifestou em mim, meus irmãos, minha família, meu sogro pastor, que já é falecido, ficaram mais de 6 horas de batalha espiritual comigo. O diabo me jogava a 2, 3 metros de distância. Eu tenho marcas no meu corpo da batalha espiritual. Por eu ter o desejo de falar com Deus. E o que de fato me faz dar a certeza às pessoas que eu sou um cristão. Eu sempre digo isso. Primeiro, a família. A minha esposa, ela acompanhou todo o meu processo de batalha espiritual e libertação. Eu nem imaginaria que ela seria minha esposa. Eu nem imaginaria que o pai dela, o pastor Leonardo Silva, seria meu sogro. Que a mãe dela, pastora Vânia Silva, seria minha sogra e minha pastora. Veja, 10 anos se passaram. E eu digo, com todas as palavras e certezas da minha alma, quem me viu e quem me vê hoje sabe da transformação que Cristo fez na minha vida. Eu usava 1 ou 2 seringas de heroína por dia na veia. Eu fumava 20 maços de cigarro por dia. Eu amanhecia bêbado e dormia bêbado. Porque o diabo queria destruir a minha vida. Faz mais de 10 anos que eu não sei o que é usar droga. Faz mais de 10 anos que eu não sei o que é pôr uma bebida na minha boca. Faz mais de 10 anos que eu sirvo a Cristo com toda a minha alma, com todo o meu ser, com cada partícula do meu corpo. E para você finalizar aqui, se está com dúvida ainda, o que o pastor aqui disse, de uma pseudo aí que resolveu ser cristã, quem resolve Cristo, quem resolve dar a Cristo a vida, abandona os seus palcos, abandona seus velhos hábitos. Eu não tenho foto, eu não tenho imagem, eu não tenho roupas que eu usava,
nada mais. Tudo foi queimado, tudo foi jogado, tudo foi esquecido no mar do esquecimento. Assim diz o Senhor, e eu esqueci, eu joguei no mar do esquecimento os seus pecados, e dele eu não me lembro mais. Se Deus não quer se lembrar dos meus dias maus, por que eu vou expor no meu passado, no meu presente? Aí você pode perguntar, mas Danilo, você está falando do seu testemunho, mas eu estou engrandecendo o nome do Senhor. Você pode perceber que eu falo mais de Deus do que o do próprio diabo. Eu falo mais da minha conversão, do que Jesus fez na minha vida, do que o que eu fazia no satanismo. Esse é o maior percepção que você pode ter de Cristo na minha vida. Se você entrar no meu canal do YouTube, você não vai ver lá eu postando dancinha, todo de roupa erótica, e mostrando minhas tatuagens que eu fiz para Satanás, ou, enfim, você vai ver lá eu mostrando quem Satanás é, desfigurando Satanás, refutando Satanás e provando que Jesus Cristo é bom e que ele pode mudar a vida do homem. Boa, boa, muito boa, Danilo, boa resposta. Até porque o que eu aprendi, tanto na bruxaria como no satanismo, há muito egocentrismo, o desejo de ter em nível alto, o desejo de ter tudo que te dá na cabeça, competição. E uma das coisas, você vê aí, nós vimos na Bíblia o Simão, quando os apóstolos pregavam em Samaria, ele de facto viu o poder de Deus, entregou os livros, queimaram, mas ele disse: dá-me também esse poder. Ou seja, ele estava acostumado com o poder, ele não queria sentar, ser discipulado. E o Danilo aqui falou do seu pastor, o Danilo tem pastor, tem pastora, e não usou da sua história para, por exemplo, criar canais para fazer dinheiro através do seu testemunho, suas histórias, bem diferente dos outros testemunhos que nós vemos, né? E, de facto, eu convidei porque notei essas marcas também em você e aqui dou-lhe meus parabéns. A pergunta que eu ia fazer a seguir é: quais diferenças? Você entregou sua vida a Jesus, você falou com Deus, o diabo se manifestou e houve a batalha espiritual, você foi liberto. Quais são as diferenças notáveis que você pode nos dizer assim? Porque eu acredito que, pelo tema, quando anunciei no Facebook, tem pessoas que pertencem ao satanismo, pessoas que pertencem à bruxaria, que estão nos assistindo. Quais são, para que eles saibam, quais são as diferenças notáveis entre Jesus e Lúcifer, entre o satanismo e o cristianismo, que você pode falar para nós aqui? Nossa, diferenças são antagônicas, são trevas e luz. Não é? Posso começar assim. Paz. Eu vou falar vida particular. Evangelho e satanismo é paz e treva, é tristeza, ódio, rancor. Você vive uma vida morta. Eu posso dizer assim, você dorme, mas você não consegue dormir. Eu falo por mim porque é muito difícil você falar, mas eu me lembro que nem os cachorros do sítio queriam ficar perto de mim. As pessoas tinham asco de mim. Então, quando eu, de fato, abracei, não a religiosidade, mas aquilo que Cristo falou: olha, vinde a mim, todos que estáis cansados e aflitos, a minha alma transbordou, sabe? Eu tive uma nova visão, a minha vida toda mudou. O Evangelho, ele faz isso. O Evangelho, ele muda não só seu externo, mas ele muda o seu interno. Então, o Evangelho é algo que transforma, é algo que muda você de dentro para fora. O satanismo, ele te escraviza, sabe? E você que talvez seja, sei lá, satanista, qualquer coisa que você esteja servindo que não seja Cristo, tudo que você faz dá errado, tudo que você pensa dá errado, você não consegue ter uma família, você não consegue ter um casamento, você não consegue ter uma vida financeira boa, você não consegue sair dos vícios, mas cada vez você vai se afundando mais.
Porque essa é a realidade. A Bíblia diz que um abismo vai chamando o outro abismo. O satanismo é isso. Hoje você entra, amanhã você está usando entorpecentes e você vai se afundando até chegar ao ponto de você matar alguém. Porque esse é o propósito do diabo. O propósito do satanismo, do diabo, é o mesmo. É levar você para o inferno. É levar você a praticar maldade. É levar você a ser mal. E qual que é a diferença? É simples. O evangelho, ele quer transformar você em um ser perfeito, um homem melhor, um homem que ama a sua casa, ama a sua família, dá a vida pela sua família, ama as pessoas, quer levar as pessoas para o céu, quer falar dessa paz, dessa alegria, desse contentamento de espírito. Então, é quase que muito fácil falar que a diferença é enorme. Se você quer ter paz, se você quer viver uma vida abundante aqui, nessa terra, você precisa encontrar Cristo. Porque só Ele pode tirar esse peso que está aí nas tuas costas, que você não sabe. Talvez você não seja um satanista, talvez você não seja um maçom, mas você está nesse peso, nessa carga, nessa vida sem conseguir sair do lugar. Eu posso dizer com toda certeza, isso é um demônio estabelecido na sua casa, na sua família, de gerações em gerações. Por isso que Jesus disse, vinde, venha a mim, porque eu vou tirar esse jugo pesado e eu coloco um jugo leve. Você vai conseguir caminhar, você vai conseguir sorrir. Quanta gente que não é nem satanista, meu pastor, mas não consegue sorrir mais. Vive uma vida deprimida, sem expectativa de vida. Por quê? Porque falta Cristo na vida. Deixa ele entrar. Quando ele entra, ele tira todo esse peso e faz você ser leve. Boa. Falando ainda da guerra espiritual, Danilo, eu sei que muitos, quando saem, são considerados de traidores pelos membros que continuam lá. No caso, já que você pertenceu a um grupo de pessoas físicas, não sofreu perseguição, tanto espiritual como física, deste grupo que você deixou para pertencer agora ao grupo oposto? Tá. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 e 5. Vou responder essa pergunta. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruirmos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Eu respondo a sua pergunta com esse texto e eu posso dizer para ti, eu disse que eu fiquei num sítio e durante 2 anos e meio eu fiquei nesse sítio sem um aparelho celular, completamente escondido, sem sair desse sítio, de tantas ameaças e ameaças e ameaças que foram feitas. Inclusive, chegaram a quase invadirem o sítio dos meus pais para me caçarem. Mas eu digo a você que a nossa luta não é segundo os padrões humanos. Ao mesmo tempo que eles me perseguiam humanamente falando, Deus colocou um exército blindando a minha vida. E ainda existe um exército blindando a minha vida. Eu estou guardado naquele que detém o poder da vida e da morte. E eu só vou perder minha vida quando o Senhor Jesus então determinar. Caso contrário, eles podem tentar o resto da vida deles, me perseguirem, colocarem espias. Esse não é o meu problema. Eu falo como o apóstolo Paulo. A morte para mim é lucro. Se um dia o Danilo, vocês receberem aí uma comunicação que o Danilo foi assassinado, o Danilo foi morto, tenham certeza que o meu reino não é aqui, o meu reino é no céu. Falando nisso, eu fiquei muito triste com a morte de um ex-bruxo, ex-satanista, não sei se eu falo bruxo ou satanista, o Aldo Nascimento, não sei se você ouviu falar do Aldo Nascimento. Aldo Nascimento, eu depois vou lhe mandar no WhatsApp, Aldo Nascimento, eu lhe conheci, ainda estava em Angola, já faz cerca de
13 anos ou 12. Ele teve um testemunho impactante. Eu meti muita gente a assistir aquele testemunho dele. Ele contou que ele falou isso que falamos aqui, sacrifício de crianças. Ele mostrou fotografia de crianças que apareceram, que estavam como desaparecidas. Ele disse que não adianta esperarem, porque não vão aparecer. E ele falou que dentro do porão da TV Globo sacrificavam-se crianças para consagrar as novelas. E citou nomes. Ele disse que fez trabalho por Renato Aragão e muitos outros. Só que isso irritou Renato Aragão e muitos outros que prometeram que ele havia de prestar conta sobre os seus depoimentos. Mas, infelizmente, eu me percebi há cerca de 1 ano e meio ou 2 que ele foi assassinado, mas porque ele depois separou-se da mulher, voltou à vida da bebida e por aí. Ele teve um testemunho tão forte, tão impactante, mas que teve um fim trágico. E a Bíblia diz que aquele que está em pé cuida que não caia, né? Não sei o que faltou. Talvez dizem que ele, primeiro ao sair, decepcionou-se com muita pilantragem nas igrejas, ia pregar, não era honrado, era caloteado e foi se afastando. Mas, infelizmente, teve um fim trágico depois de um testemunho impactante que levou muitas pessoas a se converterem. Mas como tu nunca ouviste falar dele, eu depois lhe passo, só ver no YouTube Aldo Nascimento, acompanha aí o testemunho dele, vai ser bom. Agora, outra coisa que eu queria saber, Danilo, acho que quem entra tanto em qualquer sociedade secreta precisa possuir o que é chamado de terceira visão. Terceira visão, primeiro, aprender a projeção astral, né, que é sair do corpo, a saída do corpo, reuniões astrais. Terceira visão para poder enxergar o mundo espiritual, ter a clara audiência. Você falou, o diabo falou para você, ou seja, você ouvia e via espíritos. Como é que isso funciona? Todo mundo que entra tem essa clara audiência, clara visão, clara audição, sai do corpo, ou nem por isso? Tá. Veja só. Existem muitas ideologias e pensamentos sobre isso, né? Não só no satanismo, mas em outras religiões, vamos dizer assim. Mas eu, como fui satanista, eu estudava. Existe um manual, tá, onde se estuda, e através de simbologias ocultas e que te dão acesso, ou seja, a simbologia oculta vai abrir portais que vão lhe dar acesso a coisas que a maior parte dos seres humanos não tem acesso. Então, alguns dizem que é o terceiro olho, são questões sensoriais e etc. Mas, na verdade, não é nada disso. Quando você estuda a simbologia oculta e você tem acesso a espíritos, a entidades, a príncipes e principados que a própria Bíblia menciona, eles te dão autoridade. Pois veja, o diabo tem autoridade, o diabo tem poder. O diabo tem poder para tirar você daqui e levar você para o Japão. Veja, ele pegou Jesus e levou no pináculo do templo. Sim ou não? O próprio Filho de Deus. Agora imagina com um mero mortal que é eu e você. Se você tem o conhecimento, através da simbologia oculta, de abrir um portal, de ter acesso a uma entidade, um príncipe e um principado, ele vai fazer aquilo que você quiser para ele. Então, a partir do momento que você tem esse conhecimento, você consegue ter acesso a coisas que as pessoas não têm. Por exemplo, ouvir, por exemplo, olha, aquela pessoa fez isso, fez aquilo, outro. Então, o diabo dá acesso para que você veja o futuro da pessoa, veja o passado da pessoa. Não que aquela pessoa tenha um terceiro olho. Não, o terceiro olho ali é o diabo falando para ela. Que, por exemplo, os espiritistas falam muito disso, né, de trazer a mediunidade, de escrita, de nada, aquilo tudo é diabo, é tudo demônio. São príncipes principados que têm acesso a isso. Então, você vê, o diabo fica rodando a terra.
Então ele conhece você, conhece tua mãe, conhece teu pai, conhece quem morreu da sua família, e você tá lá todo carente, todo machucado, todo com tristeza, querendo ouvir uma palavra da tua mãe, o diabo vai manifestar naquela pessoa que tem um conhecimento para trazer aquilo, e aí ela vai usar aquilo, o diabo usa aquilo para entrar na tua vida, para desgraçar a tua vida. Então veja, o diabo. Todas essas coisas que a gente vê, terceiro olho, transação astral, o diabo pegou minha alma muitas vezes, meu espírito, minha alma não, meu espírito muitas vezes, e levou eu para um outro determinado local para fazer mal para uma pessoa. Tá entendendo? Então, o diabo dá esse poder para fazer isso. Não que, mas você tem que conhecer o lado oculto, né? Magistas de alto grau da magia negra, eu vi com os meus próprios olhos um animal virar outro animal, uma bala separada com a mão, em rituais de satanismo de alta magia, de alto grau, abrindo portais da Goetia de Salomão, os selos de Salomão. Então, eu vi isso com os meus próprios olhos, eu fiz isso. Então, eu posso dizer com você, com toda certeza, que o diabo ele dá poder ao homem. Ele dá poder. Ele dá poder. O diabo, ele tem muito poder. Ele é o príncipe dessa terra. Ele que governa essa terra. Ele só não tem autoridade plena ainda porque o Espírito Santo está aqui. E a igreja, que é o sal e a luz do mundo, permanecente aqui, que ele ainda não tem o poder absoluto. Mas quando a igreja sair daqui, meu amigo, se prepara. Vai dar a ele todo o poder. Ok? Então, assim, o diabo dá poder ao homem para o homem fazer aquilo que ele quer. Não é? Eu vi um exemplo claro do Collor com o Silvio Santos nas eleições naquela época. O Collor fez sacrifícios para que o Silvio Santos não ganhasse. Eu acho que vocês sabem disso. E realmente o Silvio Santos não ganhou. Né? E como que pode um cara daquele tamanho, amado pelo povo brasileiro, não ganhar as eleições? Tá entendendo? Então, o mundo espiritual é muito real. Não brinquem com o diabo, não brinquem com as coisas do inferno, do diabo, porque são sérias. Podem trazer consequências seríssimas para a sua vida. O meu pastor, o meu sogro falecido, disse para mim, Danilo, a partir de hoje, você precisa andar de joelho. E já são mais de 11 anos andando de joelho, clamando ao amor do Senhor, me aperfeiçoando na palavra, vivendo uma vida de retidão, porque o dia que eu cair, vai ser uma só. Então, eu me seguro em Deus, eu me seguro em Cristo, porque é Ele que me sustenta. Mais alguma pergunta, pastor? Boa, boa. Mais alguma pergunta? Acabei de ter aqui um pequeno problema da internet, mas muito bom. Eu vi atentamente aqui o depoimento do Danilo Lacker. Danilo, estamos chegando na reta final, estamos em quase uma hora de live. Muito prazer em ouvir aqui a sua questão. Alguma questão que eu não perguntei e você gostaria de abordar sobre o teu testemunho, sobre a sua história? Por exemplo, você disse aqui que ia nas igrejas. Conta-nos um bocadinho da sua experiência. O que é que já aconteceu numa das igrejas que você foi que te marcou? O que é que você já fez? Como você disse, o diabo te informava a vida de irmãos, de pastores. Você chegou a fazer mal a alguns irmãos. Sim. O diabo já te levou para atacar um crente ou alguém que você teve uma experiência com um anjo que impediu, alguma coisa do gênero? Legal. Olha, eu estou escrevendo um livro, né? Não sei, não falei para ti, mas eu estou escrevendo um livro antes que o sonho acabasse. Vai ser a história completa da minha vida, assim, do meu testemunho.
E aconteceu, sim, várias coisas nas igrejas. Eu acho que dos meus 18 até os meus 23, 24 anos, eu era satanista e, sim, eu ia nas igrejas para pregar. Eu era conhecido como seminarista, para você ter uma ideia. Então, eu entrava nas igrejas como pregador, né, pentecostal, e em muitas igrejas eu ia e eu invocava as entidades através dos portais, e às vezes tinha uma pessoa que estava enferma, e o diabo dizia para mim, olha, aquela enfermidade foi eu que coloquei. Então, aquela determinada enfermidade eu tenho o poder de tirar. Então, você vai chamar aquela pessoa aqui na frente, vai orar por ela, ela vai expelir a doença ou vai acontecer alguma coisa, ela vai ser curada. Então, muitas vezes, o diabo me usou para curar pessoas. Entendeu? Porque eu queria que o meu nome fosse famoso no meio do evangelho, assim, né? Vamos se dizer. Então, o diabo me informava, aquela pessoa tem uma enfermidade, foi eu que coloquei, porque ela fumou a vida toda, ela tá tentando parar de fumar agora, mas de vez em quando ela pega lá escondido um cigarro e fuma, então essa enfermidade foi eu que coloquei por causa do cigarro. Foi um portal que ela abriu e eu consigo colocar essa enfermidade. Então eu ia lá, orava, falava, ó, você tem isso, aquilo, eu realmente tenho, a pessoa começava a chorar, eu manifestava ali um demônio na mulher e, olha, eu tô curado e afim. Agora, já aconteceu de eu ir numa determinada igreja e tinha uma mulher lá no fundo da igreja, aquelas lindas irmãs de oração, de joelho no chão, que eu estava para pegar o microfone para pregar, e ela levantou e veio marchando na minha frente e começou a me repreender. Os demônios, obviamente, se retiraram, eu fiquei sozinho, eu entreguei o microfone, desci do púlpito e fui embora. Então já aconteceu várias coisas enquanto eu era infiltrado nas igrejas. Já fiz mal na época que eu era satanista para muita gente. E graças a Deus o Senhor já tratou isso no meu coração, já tratou na minha vida. Então, isso estou resolvido, tenho paz no meu coração, mas muitas coisas aconteceram, né? Eu, como ex-satanista, eu posso dizer que o diabo não brinca, irmão. Não brinquem com o diabo, porque o diabo não veio para brincar, não. Você pode até brincar com o evangelho. Você pode até levar o evangelho de qualquer jeito. Mas não brinca com o diabo, não. Porque se você brincar com ele, ele te dá-lhe uma rasteira e você não volta mais. Então, essa é uma das diferenças também do evangelho e do satanismo, para você ter uma ideia, né? O pessoal fala muito da graça, né? Nós estamos no tempo da graça. Ok. Aproveita. Brinca bastante com o evangelho. Brinca bastante, porque realmente esse amor de Cristo para nós, ele nos perdoa. O sangue dele está vertendo na cruz todos os dias para perdoar os nossos pecados. Mas se você brincar uma vez com o diabo, a coisa fica feia. Ele não tem sangue vertendo na cruz, não. O negócio dele é te matar mesmo e te derrubar de uma vez por todas. Até para dizer que é muito sério, né? Até brincar com o evangelho chega a ser mais perigoso, apesar do amor de Deus, a compaixão. A Bíblia diz: horrenda coisa cai da mão de Deus vivo. Mas aquilo que o Danilo disse é bem verdade: é que o nosso Deus é um Deus de misericórdia, o diabo não tem compaixão, ele odeia o ser humano. Mas, Danilo, eu vi um vídeo seu que você falava sobre uma bebida energética, e nós falamos assim. Por exemplo, falei aqui do Aldo Nascimento, que falou das novelas que são consagradas, você falou de bebida energética. E muitos são os crentes que falam que não, tudo no mundo, marcas de carro, tudo está consagrado, o mundo jaz no maligno. Então posso comer, beber de tudo que tiver à minha frente, não. Tudo é consagrado pela oração. O que é que tu tens a dizer sobre essas coisas de... Uns falam até que é teoria de conspiração, você não liga muito isso, que está aí no biscoito, que está no refri e tal, procurar demônio na Coca-Cola. O que é que tu, assim, fica já como a penúltima pergunta, o que é que tu tens a dizer sobre essas questões de produtos consagrados aos demônios?
Ou marcas, vamos falar também de marcas. Veja só que coisa interessante, né? Eu falei ali da Monster, né? Eu falei de forma bem rasa, para não ficar massivo, cansativo o vídeo, mas existem sim produtos consagrados e consagrados para entidades demoníacas, príncipes e principados. E veja, a necessidade do cristão de viver uma vida de oração. Isso eu falo porque eu já vi muito crente, cristão mesmo, falar assim: a balinha da festinha do Cosme e Damião, não tem problema. Eu ir lá comer um docinho da festa junina, não tem problema. Mas aí você olha a vida familiar desse cristão. Olha para a família desse cristão. Olha para os filhos desse cristão. Nós vemos hoje que quem são os maiores que denigrem o evangelho? Os perturbadores do evangelho, quem são? São os próprios crentes, que relativam tudo. Não, isso não tem problema, aquilo não tem problema. Daqui a pouco, a tua filha vai se tornar uma lésbica porque você está relativizando tudo. Porque um demônio entrou nela e aí você relativou tudo, então você deu brecha para o diabo. Então, quando eu falo que o cristão ele não pode ingerir determinada bebida porque está consagrada, ele deve avaliar. Por exemplo, há um determinado tempo, eu entrei num restaurante renomado. Aí eu pergunto, quando você entra num restaurante, você sabe quem é o cozinheiro? Você sabe quem é o sous-chefe? Você sabe quem está preparando a comida? A gente não sabe. Pois bem, lembra que eu disse do discernimento. O cristão tem que ter discernimento. Eu entrei no restaurante para comer, pedi lá uma comida, e sempre que eu vou comer alguma coisa, eu oro. O cristão esquece. O cristão não tem mais o costume. Eu lembro do meu pai, da minha mãe, do meu pastor lá atrás, quando eu era menino. Ele pregava comida de dentro da casa dele e falava: Pai, a ti dou graças, abençoe esse alimento. Hoje o cristão não faz mais isso. Hoje ele entra no restaurante, tem vergonha até falar no nome de Deus. Pois bem, entrei no restaurante, estou lá esperando a comida, o Espírito Santo falou assim comigo: sai desse restaurante. Eu, como assim? Sai desse restaurante? Sai desse restaurante. E eu fui teimoso. Eu falei: não, eu quero essa comida, já paguei. Pois bem, a comida chegou. Isso, a minha esposa, é que ela não está aqui, senão eu traria ela aqui para testar. A comida chegou. Quando eu fui pôr a comida na boca, ela estava cheia de larva. De bicho. E eu, nossa, o que é isso? Eu saí do restaurante. E aí o Espírito Santo falou para mim: sabe por que não era para você comer isso? Porque esse alimento estava consagrado a um demônio. E que era para matar você. Que era para fazer mal no seu intestino, no teu corpo e te matar. Então, quando eu falo que existem determinados alimentos ou determinadas coisas consagradas a Satanás, nós precisamos estar atentos para isso. Eu só fiz aquele vídeo para alertar, não é só um energético. Tudo que está ao nosso redor. Porque a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Por isso nós temos que ter o discernimento. Para discernir. E sempre sim, que eu for comer alguma coisa, eu preciso orar. Consagrar aquilo que talvez esteja consagrado a Satanás e consagrar a Deus. E aí o discernimento do Espírito. Se Deus dizer, o Espírito Santo falar ao seu coração: não coma, não beba, não compre, não faça, você precisa obedecer à voz do Espírito Santo. Só quem vai dizer a você se comer ou beber é errado
é a voz do Espírito Santo. E que Deus dê a você discernimento, sensibilidade, um ouvido sensível à voz do Espírito Santo, para entender que nesse tempo presente que nós estamos vivendo, é preciso ouvir a voz do Espírito Santo em tudo. Tem vezes que eu estou fazendo negócio com um cliente, o Espírito Santo diz a mim, não feche negócio com esse cliente. Aí eu falo, poxa, mas é um cliente bom, é um contrato grande. Não faça. É melhor um pouco comigo do que o muito com o diabo. E aí eu não faço contrato. Então, não é o que você come que é errado ou não. Você tem que ter o discernimento do Espírito para saber se você come ou não, se você compra ou não, se você veste ou não, se você vende, compra ou não. É o Espírito Santo, é o discernimento. Tá entendendo ou não? Bem, muito bem. A última pergunta para si, Danilo, qual é a mensagem que você deixa, primeiro para os crentes e depois para aqueles que estão no mundo do satanismo, no mundo da bruxaria? Qual mensagem você deixaria para eles? Sim. A mensagem que eu deixo para os meus irmãos, sejam eles aí, angolanos ou aqui brasileiros, é a seguinte: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Nós vivemos num tempo que nós queremos tudo para ontem, para agora, e nós olhamos para a grama do vizinho, é mais verde. E aí nós começamos a questionar os céus. Por que não eu? Eu sou cristão, eu sirvo a Deus, eu sou dizimista, eu vou para a igreja, eu canto, eu prego, eu dou a minha vida pelo evangelho e parece que na minha vida nada dá certo. E eu digo, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas são acrescentadas. Não vai importar se você é rico ou pobre, se você tem muito dinheiro ou pouco dinheiro. Isso não importa. É uma bênção se você tem muito dinheiro. Mas é uma bênção também ser como o apóstolo Paulo. Eu sei estar na bonança, mas também sei estar na escassez. Eu sei estar feliz, mas também sei estar triste, e é por aí vai. A mensagem que eu deixo para os irmãos cristãos hoje é: limpe-se mais. E quem está sujo, suje-se mais ainda. O nosso Senhor está chegando. Nós estamos vendo sinais. Nós estamos nos momentos finais da igreja, meus irmãos. E a minha fala é: consagre-se mais, ore mais, jejue mais, leia, se conecte às coisas do céu. Nós buscamos tanto, eu preciso saber o que é o satanista, eu preciso saber o que é bruxaria, eu preciso saber o que é esoterismo, eu preciso saber o que é espiritismo, eu preciso. E quando a gente olha, a gente está longe de Deus porque a gente não quer nem ler a Bíblia. A gente não consegue nem fazer uma oração de 5 minutos. Então, conecte-se ao céu. Tenha uma conectividade com Deus. Ouça Deus. Nós estamos vivendo em dias que os cristãos ouvem tudo, menos Deus. Deus quer ouvir a sua voz, audível mesmo. Se precisar gritar, grita no teu quarto. Se precisar chorar no teu quarto, chora. Lembra? Olha, quando quiser falar comigo, fecha a porta do teu quarto. E fale que eu vou te escutar. Os meus ouvidos não estão tampados. A minha mão não está encolhida para que eu não possa te alcançar. Essa palavra não é só para quem está perdido. Essa palavra é para você, cristão. Essa palavra é para você que não ora mais. Que não abre a boca para orar. Fala: Deus, eu preciso de um milagre. Deus, eu tenho essa conta para pagar. Não, vai procurar com o vizinho, vai procurar com o pastor da tua igreja, mas não dobra o joelho e fala: Deus, me manda uma condição para mim pagar. É momento de nós nos conectar com Deus. O mundo já está em declínio.
Os adeptos do diabo já escolheram a quem eles querem servir, já levantaram as suas bandeiras, e nós estamos aqui, sem saber que bandeira vamos levantar. Vamos levantar a bandeira do Evangelho. Eis que vos anuncio boas novas. O Evangelho que Cristo pregou na terra, eu venho trazer para você hoje. Boas novas. A boa nova para sua casa, a boa nova para sua família, a boa nova nos seus negócios, a boa nova no teu emprego. Deus vai fazer algo grande na tua vida, mas você precisa se conectar com Ele. Volte a ouvir a voz daquele que fala, daquele que te ama. Agora, para você, meu irmão, eu te chamo de irmão, que é um satanista, um maçom, um bruxo, um Ica, um sacerdote, seja lá de qual entidade que você adora. Eu quero dizer para você que você vai trilhar esse caminho até você morrer. Mas quando você morrer, essa entidade que você invoca, essa entidade que você adora, essa entidade que você tanto tem apreço, vai virar as costas para você. E você vai se ver sozinho. Mas eu quero te dizer que existe um Cristo que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Cristo sim ressuscitou. Não há homem na humanidade, desde os primórdios até os dias atuais, que tenha ressuscitado do seu túmulo. Mas eu digo para você, Cristo ressuscitou. E sabe quem vai estar te esperando para julgar a sua vida pós sua morte? O próprio Cristo. Quando chegar o dia do juízo final, onde Cristo julgará a todos, crentes e não crentes, servos e não servos, ele vai olhar para ti e não vai ter escolha senão dizer a ti: afaste-se de mim, porque eu não te conheço. Então você tem a oportunidade hoje de ouvir de um ex-satanista, grau 12 na maçonaria, satanista da alta cúpula, mestre em satanismo. Eu posso dizer a você, todas as entidades que você cultua, que você invoca, não vão te ajudar quando a morte bater na sua porta. Então, hoje você tem a oportunidade de se arrepender. Hoje você tem a oportunidade de desfrutar e de conhecer a presença de um Deus que detém o poder nos céus, na terra, debaixo da terra. E olha, se eu pudesse te dar um conselho em 1 minuto, hoje, eu quero te convidar a pensar. Você pode ganhar o mundo inteiro, mas quando pedirem a tua alma, nesse momento, o que você vai dar? Então eu te convido, meu irmão e minha irmã, seja quão profundo você esteja, seja qual nível você esteja, Jesus foi no inferno para pregar para aqueles que não o conheciam. E eu quero dizer para você, olhando nos teus olhos, Jesus vai aonde você está, no inferno que você vive, para dizer para você que ele é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que você pensa ou imagina. Ele te ama de tal maneira, Deus te ama de tal maneira, meu irmão, que deu o seu único filho. Você tem coragem, se o diabo te pedir entregar o teu único filho? Se você tem coragem, faça isso agora. Mas eu duvido que você tem coragem. Você não tem coragem de sacrificar o teu filho para uma entidade. Você não tem. Você pode sacrificar o filho de alguém. Você pode matar o filho de alguém, mas o teu tu não sacrifica. Mas Deus sacrificou o seu único por amar você.
Então, nessa hora, eu quero te convidar a uma guerra de altares. Faça aí, invoque os seus guias, as suas entidades, os teus demônios. Nesse momento de palavra que eu estou ministrando a você, eu duvido que qualquer demônio que você invocar vai se materializar, vai se manifestar agora. Em um nome poderoso de Jesus, caiam por terra todos os demônios, entidades, espíritos, guias, agora, em um nome poderoso de Jesus. Em nome de Jesus, eu libero uma palavra de libertação sobre a sua vida. Há uma libertação de Deus para você. Aceite a Jesus enquanto há fôlego de vida nos seus pulmões. Enquanto o seu coração pulsa. Porque depois que esse coraçãozinho parar e o fôlego parar nos seus pulmões, você já sabe o seu destino. Mas enquanto ele está batendo, enquanto há fôlego nos teus pulmões, você tem a opção de escolher entre o céu e o inferno. Que nessa tarde, dia 30/6/2022, às 18h42, você tem a opção de tomar uma escolha, dizer, Deus, eu ouvi esse menino falando, e eu quero tomar a minha decisão. Se o Senhor ouviu ele, eu quero que o Senhor me ouça agora. E eu tenho certeza, ele já ouviu, porque a palavra do Senhor diz que antes que a palavra saia da nossa boca, ele já sabe o que é as intenções do nosso coração. A palavra diz antes que você fosse formado no ventre da tua mãe, ele já te conhecia. Então ele te conhece, meu irmão. Aceite a Cristo. Que Deus te abençoe. Boa, boa. Muito obrigado, Danilo, pela sua presença. Espero tê-lo mais vezes aqui para tratarmos de outros assuntos. Eu pude ver Deus em você, o temor de Deus. Que Deus possa lhe abençoar rico e poderosamente. Vamos então nos despedir com uma palavra de oração. Eu quero fazer uma oração para fecharmos o nosso live, para todos aqueles que ouviram seu testemunho, que possam ser grandemente edificados. Oremos. Querido Deus e querido Pai, ouvimos aqui o testemunho do teu servo Danilo, que ele sirva, Senhor, não só para despertar os membros da tua igreja, mas também para, Senhor, poder servir como incentivo àqueles que estão do outro lado, a ver a luz raiar no fundo do túnel e saber que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor. O Senhor Jesus Cristo é o Todo-Poderoso e que com seu braço forte tem poder de arrancar o mais vil pecador das garras do inferno e levá-lo ao céu. Obrigado por esse dia. Tudo entregamos em teu nome. Amém. Amém. É isso aí. Obrigado, Danilo. Deus abençoe. Pode despedir à vontade aqui os nossos seguidores e deixa também aí o seu canal para que eles possam seguir. Amém. Obrigado pelo carinho, pastor. Sinto-me missão cumprida. Acho que foi muito boa a live. Desculpa se eu não atendi as expectativas de todos, mas eu sou simples. A minha fala é simples. Eu acho que vale muito dessa forma. E quem quiser seguir o meu canal lá no YouTube, é Milaker D. Só você colocar meu sobrenome, esse sobrenome que você está vendo, Milaker e o D, de Danilo. Você já vai achar meu canal, inscreva-se lá. Tenho certeza que vai ser bênção na sua vida. Tenha a minha página no Facebook também. Antes que o sonho acabasse. Tá lá. E quem quiser me seguir no Instagram também é Milaker D. Tá tudo aí. Muito obrigado pelo carinho, pastor, pela audiência. Deus abençoe todas as pessoas que disponibilizaram do seu tempo. Nessa 1 hora foi muito produtiva. E o meu desejo é que Deus honre a sua vida, pastor, honre a sua casa, prospere a sua família e que todos os desejos do seu coração sejam atendidos em nome poderoso de Jesus. Deus abençoe. Amém. Obrigado, Danilo. Que Deus possa rico e poderosamente abençoar a si, sua família, seu ministério. Que os anjos do Senhor acampem sempre ao seu redor para lhe proteger de toda a seta do inimigo. Estamos juntos. Deus abençoe. A vocês que estiveram conosco durante essa 1 hora, que Deus rico e poderosamente vos abençoe. Até a próxima live. Tchau. Tchau, pessoal.